A arqueologia pode revelar o passado de maneiras fascinantes e magníficas. No entanto, ainda existem muitos mistérios arqueológicos intrigantes que aguardam a solução e intrigam pesquisadores. Hoje, falaremos sobre mistérios arqueológicos não desvendados. Aproveite para deixar seu like e inscrever-se no canal. Dessa forma, você não perde nenhum vídeo e nos ajuda a crescer aqui no YouTube. O misterioso roteiro linear A dos minoicos de Creta. Em 1886, o arqueólogo britânico Arthur Evans, especialista em civilizações do Mar Egeu da Idade do Bronze Tardia, começou a coletar fragmentos de cerâmica em Creta, que estavam cobertos por um roteiro misterioso. Mal sabia ele que esses roteiros permaneceriam indecifrados quase 150 anos depois. Com mais exemplos descobertos durante suas escavações no Palácio de Knossos, que começaram em 1899, Evans descobriu que o roteiro fazia parte de um sistema linear de escrita. Diferente dos hieróglifos pictóricos do Egito Antigo ou dos textos cuneiformes da Mesopotâmia, esse sistema estava ligado à civilização minoica que floresceu em Creta entre 1800 e 1450 a.C. Evans também descobriu outro roteiro que ele chamou de Linear B, que foi decifrado no início dos anos 50 e revelou ser uma forma inicial do grego usada para escrever a língua micênica. A falta de tradução do roteiro linear A, apesar das tentativas e com base em comparações com o posterior roteiro linear B, sugere que os textos provavelmente são números de contabilidade e outras informações de registro. Isso é lógico, considerando que os palácios minoicos em Creta provavelmente funcionavam como centros de armazenamentos e redistribuição de produtos alimentícios, como cevada e trigo. Pesquisas recentes da doutora Esther Salgarella na Universidade de Cambridge utilizaram estudos linguísticos, arqueologia e paleografia para desenvolver um banco de dados online de sinais linear A, chamado SIGLA. Ele é a representação mais próxima de uma pedra de Roseta para o roteiro linear A que os estudiosos minoicos têm até hoje. Com a capacidade de busca de um banco de dados online que atualmente conta com a lista de 300 sinais, 400 inscrições escritas à mão e mais de 3.000 sinais individuais, a doutora Salgarella descobriu que a conexão entre os roteiros linear A e linear B é mais sutil do que se pensava anteriormente. E partes do roteiro anterior foram adaptadas pelos gregos no roteiro linear B. Com seu trabalho e o poder de processamento dos computadores modernos, os estudiosos estão um passo mais perto de compreender um dos mistérios arqueológicos mais duradouros do mundo antigo e desvendar a escrita da antiga civilização minoica. Por que foram criadas as linhas de Nazca, no Peru? As linhas de Nazca são um conjunto de geóglifos massivos espalhados pelo deserto de Nazca, no sul do Peru. Foram criadas pelo povo da cultura Nazca entre 400 a.C. e 500 d.C., movendo grandes pedras e pequenos seixos espalhados por toda a paisagem do deserto. Existem mais de 800 linhas retas, 300 figuras geométricas e 70 desenhos espetaculares de animais e plantas que compõem o conjunto das linhas de Nazca. A maioria delas é gigante, com comprimentos entre 400 e 1.100 metros. E a melhor maneira de vê-las é do alto, a cerca de 500 metros de altura. Os geóglifos são espetaculares em sua detalhada arte. Os mais reconhecíveis são representações claras de animais, incluindo uma aranha, um macaco com cauda em espiral, um beija-flor e uma baleia. Desde sua redescoberta pelo arqueólogo peruano Toribio Mejia Chespi, que as avistou enquanto subia uma colina em 1927, cientistas, arqueólogos e antropólogos debatem por que as linhas de Nazca foram criadas. Um dos primeiros teóricos foi Paul Kozok, o primeiro estudioso a vê-los do ar. Ele sugeriu inicialmente que eles faziam parte de um antigo sistema de irrigação ao lado de Richard Shadow e Maria Reich,
Kozok mais tarde propôs que as linhas poderiam até fazer parte de recursos astronômicos, como um observatório ou mapa astral. Eles pensaram que as linhas indicavam pontos no horizonte onde o Sol e outros corpos celestes nasceram ou se puseram durante os solstícios. No entanto, os arquiastrônomos Gerald Hawkins e Anthony Evany sugerem que não há evidência suficiente para apoiar essa teoria, que, portanto, não é amplamente aceita. Johann Reinhardt propôs uma das teorias atuais mais populares, que o povo de Nazca criou as linhas como caminhos rituais para guiá-los a espaços sagrados, onde poderiam implorar aos deuses por mais água e colheitas férteis. Em 2011, uma equipe japonesa da Universidade de Yamagata descobriu duas pequenas figuras. Foi o resultado de 5 anos de trabalho de campo que revelou 100 novos geóglifos. Até mesmo em 2019, com a ajuda de aprendizado de máquina e inteligência artificial, eles puderam escanear os dados coletados em pesquisas passadas e encontrar geóglifos anteriormente não reconhecidos. Com a tecnologia de drones em rápida evolução e o poder de processamento dos computadores, não há dúvida de que mais geóglifos de Nazca serão encontrados. E com eles, talvez mais informações que permitam aos arqueólogos finalmente provar por que o povo de Nazca os criou. Até lá, permaneceremos ansiosos pelo desvendamento deste mistério. Se você chegou até aqui, nos ajude a atingir mais pessoas com fatos históricos fascinantes. Deixe seu like e inscreva-se e compartilhe esse vídeo. Dessa forma, você retribui o nosso trabalho aqui, nos ajudando a alcançar mais e mais pessoas. Agora, vamos ao vídeo. Por que os diques de Costa Rica esculpiram as esferas de pedra? Há mais de 300 esferas de pedra no Delta Diques e na Ilha del Canho, no sul da Costa Rica, conhecidas pelos locais como Bolas de Piedra. Acredita-se que tenham sido criadas pela cultura Diques, que floresceu na Costa Rica entre cerca de 600 e 1500 d.C. Elas variam de tamanho desde os 70 centímetros até quase 2,57 metros de diâmetro e estima-se que pesem até 16 toneladas. A maioria dos sítios arqueológicos na Costa Rica sofreu séculos de saques, mas as esferas de pedra foram salvas graças às espessas camadas de sedimentos pesados que as mantiveram cobertas e escondidas por centenas de anos. Elas foram descobertas na década de 1930, quando a United Fruit Company desmatou grandes extensões de terra para plantações de bananas no sul da Costa Rica. Agora fazem parte da lista de patrimônios mundiais da Unesco como parte dos assentamentos pré-colombianos com esferas de pedras de diques. As pessoas que as fizeram não deixaram registros escritos. Estamos limitados a dados arqueológicos para tentar reconstruir o contexto. A cultura das pessoas que a criaram desapareceu logo após a conquista espanhola. Portanto, não existem mitos, lendas ou outras histórias contadas pelos povos indígenas da Costa Rica sobre por que eles criaram essas esferas. Disse John Hoops, diretor do programa global Indigenous Nations Studies na Universidade de Kansas. John tem certeza, no entanto, de que elas não representam os vestígios de uma antiga batalha entre humanos e alienígenas pelo controle da Terra, como algumas pessoas sugeriram, permanecendo assim como um mistério arqueológico muito estudado até os dias de hoje. O túmulo de Alexandre o Grande. Estamos no ano de 323 a.C. e Alexandre, o Grande, da Macedônia, tem apenas 32 anos e está no auge do seu poder. Enquanto descansava no palácio de Nabucodonosor II em Babilônia, ele adoece gravemente após uma intensa comemoração regada a álcool. Após cerca de 11 dias de fraqueza não diagnosticada e perda de consciência, Alexandre morre. Foi uma morte indigna para um líder tão celebrado e experiente em batalhas. Os restos de Alexandre não tiveram descanso. Após acondicionar seu corpo em um sarcófago de ouro e um caixão, seus generais e amigos organizaram uma imensa procissão para levar o corpo de Alexandre de volta para ser enterrado na Macedônia. Mas eles foram emboscados, não por um grupo hostil, mas por um dos seus, um general do exército de Alexandre chamado Ptolomeu, que viria a governar o Egito como Ptolomeu I Sóter.
Ptolomeu sequestrou o corpo de Alexandre, levou-o para o Egito e o enterrou em algum lugar na cidade de Mênfis. Seu filho, Ptolomeu II, Filadelfo, o transferiu para a cidade batizada com o seu nome, Alexandria, na costa do mar Mediterrâneo. O túmulo logo se tornou um local de peregrinação, com famosos romanos como Pompeu, Júlio César, Augusto, Adriano e Calígula fazendo questão de visitá-lo enquanto percorriam a cidade. E ali, o túmulo permaneceu por séculos antes de desaparecer. A última menção a ele na antiguidade foi feita pelo retórico grego Líbano, em 390 d.C. Os estudiosos não conseguem explicar por que os textos históricos não conseguem rastrear a localização do túmulo de Alexandre. No entanto, arqueólogos e historiadores nos apresentaram várias teorias e algumas das mais notáveis estão listadas aqui. A cidade de Alexandria, no Egito, está afundando lentamente no mar Mediterrâneo a uma taxa de 0,25 centímetros por ano. Talvez, graças a esse afundamento, o túmulo tenha descido ainda mais fundo no subsolo e tenha sido rapidamente soterrado e, em seguida, algo possa ter sido construído sobre ele, para sustentar o crescimento populacional da cidade. Outra teoria sugere que em 391 d.C., após o imperador Teodósio proclamar o cristianismo como a única religião legal e promover uma grande caçada aos símbolos do paganismo, é possível que uma multidão de cristãos piedosos e enfurecidos, chocados com a adoração ao túmulo de Alexandre, o tenha destruído em um acesso de fúria fervorosa. Há precedentes para essa teoria, pois o templo de Serapis de Alexandria foi destruído em 391 d.C., provavelmente por uma multidão religiosa cristã. Outra possibilidade intrigante é que o corpo de Alexandre, confundido com o do mártir cristão São Marcos, tenha sido roubado do seu túmulo e levado secretamente através do mar Mediterrâneo para Veneza, onde foi enterrado na Basílica de São Marco. Se for verdade, esse seria um dos maiores casos de identidade equivocada já registrados. Mais de 140 escavações já foram oficialmente autorizadas para encontrar o túmulo, mas nenhuma delas obteve sucesso até os dias de hoje. Com os avanços tecnológicos, como sondas e radares de penetração no solo, quem pode dizer que a próxima escavação não terá sorte e resolverá um dos mistérios arqueológicos mais fascinantes do mundo antigo? Mas a verdade é que, por enquanto, nenhum dos mistérios citados nessa lista foram desvendados ou sequer estão perto de serem, ocupando assim um espaço dentro do imaginário da humanidade por mais algum tempo. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis e ativar o sininho para não perder nada. E agora queremos conhecer as suas teorias e pensamentos aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, aqui no canal Fascinante.